Olá pessoal, a gente acabou de ver esse resultado aqui que diz pra gente como é que é a cara geométrica da solução de uma EDO linear não homogênea, beleza? Para a segunda ordem. Então o que a gente viu que acontece é que no caso homogêneo a solução geral é um plano passando pela origem, onde você pensa a origem como um vetor, que é a função zero, sempre a solução da homogênea. E o que muda quando você tem a não homogênea é que você translada esse plano passando pela origem, que está aqui, por uma solução particular, que é uma solução particular da não homogênea. Então, isso aqui está dizendo para a gente que para resolver a não homogênea, basta duas coisas. Resolver a homogênea, que é achar soluções fundamentais, e depois achar uma solução da não homogênea, que é essa solução particular, e aí então pegar a solução da homogênea, que é esse plano passando pela origem aqui, e transladar pela solução particular. Beleza? Então esse resultado é bacana, dá pra gente uma imagem geométrica bem clara de como é que é a solução da não homogênea. O que está faltando aqui tá, mas beleza, então como é que eu acho essa solução particular? Né? Inclusive também a gente não tem métodos ainda para achar a solução fundamental também. Como é que a gente acha isso? Não sabe. Mas o que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: se você tem esse par de soluções fundamentais da homogênea e se você consegue achar uma solução da não homogênea, pronto, você achou tudo. Beleza? E o que a gente vai ver agora, que um método bem importante, que diz mais para a gente, diz o seguinte: olha, se eu achar essas soluções fundamentais da homogênea, eu consigo achar a solução particular. Então esse método vai ser importante porque ele vai permitir que a gente reduza tudo a achar soluções fundamentais da homogênea. E a partir dela a gente consegue tudo, inclusive resolver a não homogênea. Tá? É um resultado bem interessante porque, em termos físicos, está dizendo o seguinte: para você entender o movimento de um sistema físico que é modelado por uma equação de segunda ordem linear, basta você entender eles sem forçamento nenhum, só os movimentos com forças, movimentos naturais que se chama, sem forças externas, só com as forças internas. Se eu entendo um sistema físico dado por uma equação assim, sem forças externas, ou seja, se eu obtenho esse par de soluções fundamentais, a partir desse par de soluções fundamentais eu vou conseguir descrever o movimento do sistema físico com qualquer força externa. Beleza? Esse método que a gente vai ver agora é o chamado método da variação dos parâmetros de Lagrange, que é justamente esse método para, partindo de soluções fundamentais, chegar numa solução particular. Beleza? Então esse método eu vou fazer um pouquinho diferente do que está feito no livro e eu vou passar essas notas aqui para vocês depois. Vocês vão ver que no final das contas o método se resume a uma fórmula. Então quem quiser só pegar a fórmula, vai lá no livro, pega a fórmula e é o que a gente vai usar. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da onde surge essa fórmula. Beleza? Vocês vão ver que é uma fórmula simples de usar, ela vai aparecer aqui já já. Porém, a maioria dos livros, quando vai demonstrar essa fórmula, demonstra de um jeito assim. Acontece isso em matemática, não sei se vocês já viram isso. Tem demonstrações que explicam o que está acontecendo, quando você entende a demonstração, você entende por que o teorema é verdadeiro. Tem outras demonstrações que só é verdadeiro, mas você não entende por quê, de onde saiu aquela ideia. Tá? A maioria dos livros faz essa segunda demonstração, que não explica a ideia, porque é uma demonstração mais rápida, sai mais rápido. Inclusive é a demonstração que está no meu livro com o Mauro. Mas eu gosto de, na aula, também apresentar essa outra demonstração que mostra um pouco de onde veio essa ideia do Lagrange. Porque a ideia é o seguinte, né? A ideia é que em que pé a gente está. A gente está no pé que a gente sabe resolver o problema homogêneo, então a gente está assumindo que a gente consegue achar aquele par de soluções fundamentais e a partir daí a gente quer resolver o problema não homogêneo, ou seja, botar um forçamento. Beleza? Para fazer isso, a ideia do Lagrange ela é bem explicada numa seguinte analogia, uma analogia simples, que é a seguinte analogia mecânica. Pensa que você está com uma pedra
amarrada com um barbante, está girando essa pedra. Beleza? Então a ideia é que esse movimento, quando você está com a pedra girando, é um movimento que tem um forçamento que seria você estar segurando a pedra. Né? É o que permite ela não escapar e ficar, portanto, girando em círculos. Beleza? Agora o que acontece se eu solto o barbante? Então, se eu paro de aplicar essa força, se eu paro de aplicar esse forçamento, a pedra sai em linha reta, né? Logo, eventualmente cai no chão ou bate em alguém, mas não é isso que a gente quer, a gente só quer entender essa situação. Então, situação idealizada, a pedra sai em linha reta, sai pela tangente. Beleza? Então, a ideia, então, quando eu solto esse barbante, é como se eu estivesse desligando o forçamento e o movimento fica um movimento mais simples, que no caso aqui é uma reta, movimento sem forçamento. Beleza? Então, essa ideia é que sem o forçamento o movimento fica mais simples, né? E aí, dependendo de onde eu solte o meu barbante, que eu desligue essa força, ela sai em linha reta, com retas diferentes, né? E a ideia do Lagrange é a seguinte: se eu conhecer todas essas retas aqui, vamos dizer que eu não conheço o movimento com força, que é um movimento circular. Porém, eu conheço todas essas semi-retas aqui. Conhecendo essas semi-retas, sabendo de onde elas partiram, eu consigo reconstruir o círculo? E claramente no desenho você vê que sim, né? Se você desenhar todas essas retas, partindo dos pontos corretos, e no final das contas eu vou obter o círculo de volta. Então a ideia do Lagrange é justamente essa. De você, para entender um movimento com forçamento, você desligar o forçamento em instantes, em todos os instantes possíveis. E a partir do momento que você desliga o forçamento, você tem um movimento mais simples, que é um movimento homogêneo. Esse a gente sabe resolver com as nossas soluções fundamentais. E aí depois, você, usando isso, recuperar o movimento com forçamento. Beleza? Então mantenha essa ideia na cabeça. A gente vai usar ela o tempo todo. A notação pode ser que fique um pouco pesada para a gente botar essa ideia em prática, mas eu acho que se vocês me acompanharem aqui, vocês vão entender o que está acontecendo. Beleza? De todo modo, eu vou passar esse texto aqui para vocês depois, para vocês também poderem revisar. Então, a ideia é a seguinte: a gente vai pegar uma EDO segunda ordem com forçamento, tá? E aqui, esse método de Lagrange é importante, é uma situação importante para botar a equação na forma normal, beleza? Então aqui, se tiver alguém aqui, a gente já está dividindo por esse cara. Importante não esquecer de dividir o forçamento também por esse coeficiente aqui, beleza? E o método diz o seguinte, que para resolver essa equação, eu pego a combinação das minhas soluções fundamentais, só que em vez de usar constantes, eu uso funções. Olha que doido. E essas funções são dadas da seguinte maneira. Então, essa é a fórmula que eu tinha falado. Beleza? Por isso que esse método chama método da variação dos parâmetros. As constantes que tinham aqui antes, pode pensar que são parâmetros. E aí eu estou variando essas constantes. Essas constantes agora estão se tornando funções para poder resolver a não homogênea. Beleza? E percebe que o termo não homogêneo, esse cara aqui, ele aparece aqui, ó. Aparece aqui e aparece aqui. Beleza? Então são funções dadas por essas integrais, aparece um Wronskiano também. Tá? E de novo, eu estou falando de equação não homogênea, mas eu estou fazendo um abuso de notação, né? Esse resultado também vale para a equação homogênea. A equação homogênea, esse G é zero, aqui fica zero, e a gente sabe que um determinante com uma coluna toda zero dá zero. Aqui é a mesma coisa, então aqui a função, no caso de forçamento nulo, né? No caso homogêneo, fica integral do zero é uma constante arbitrária, integral do zero é uma constante arbitrária.
A gente recupera o resultado homogêneo com isso daqui. Beleza? Então, a forma para usar é essa aqui. A partir disso aqui, você acha, se eu tenho um par de soluções fundamentais, eu consigo resolver não só a homogênea, mas também a não homogênea. Só usar essa variação dos parâmetros aqui. Beleza? Então, para usar esse método é assim. É claro que ele vai ser mais prático ou menos prático, dependendo de como, se essa integral for uma integral fácil ou difícil de calcular. Mas as que estão na lista são sempre integrais que dá para fazer. Beleza? Você vê que o Wronskiano aparece aqui no denominador. Agora a questão de por que essas fórmulas, aí tem que entender o que está acontecendo. Beleza? Então vamos entender o que está acontecendo. O nosso objetivo é fazer o seguinte. Ó. A gente quer resolver esse EDO, né? Que a gente já colocou na forma normal. Tá? E a gente está assumindo que a gente sabe resolver o caso homogêneo. Ou seja, a gente está partindo de um par de soluções fundamentais. A gente está assumindo que a gente tem isso. Beleza? Então, como é que a gente resolve esse não homogêneo? Vamos usar aquela ideia de desligar esse forçamento. Né? O que é desligar o forçamento? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai considerar uma outra EDO, beleza? Com os mesmos coeficientes. Tá? E a gente vai mudar a nossa variável independente também. Ó. Essa nova EDO, em vez de ser na variável t, agora vai ser na variável s. Porque essa EDO aqui vai ser a EDO que vai descrever o movimento sem forçamento. Os mesmos coeficientes. Tá? Com a diferença que agora eu estou sem forçamento. Então eu estou pensando assim nesse desenho. É como se a variável que eu uso para descrever o movimento com forçamento, variável é t. Beleza? E a variável que eu uso para descrever o movimento sem forçamento, aqui, a partir do momento que eu desligo o forçamento, é a variável s. Beleza? E a ideia é que eu vou pegar o movimento aqui e desligar o forçamento justamente no instante t. O que isso significa? Quer dizer que não tem, significa que eu vou considerar a EDO sem forçamento, mas para ser exatamente esse movimento aqui, ó, qual vai ser a influência no movimento com forçamento? Na verdade, eu botei essa setinha para o lado errado. Qual vai ser a influência desse movimento aqui no movimento quando eu desligo o forçamento, por exemplo, nesse instante t? Se eu desligo o movimento nesse instante t, o meu novo movimento vai ser na variável s, mas a influência desse movimento aqui vai ser onde? Vai ser na posição e na velocidade que eu vou soltar a pedra, né? Eu vou desligar o forçamento, mas não é em qualquer posição e não é em qualquer velocidade. É nessa posição, dado pelo movimento com forçamento, e nessa velocidade, dado pelo movimento com forçamento. Então, pega o movimento com forçamento para ele dar um input aqui via posição e velocidade, né? Que é, estou aqui segurando, quando eu solto, vai sair na velocidade e na posição que eu soltei. E aí vai sair a partir daí sem força, beleza? Então percebe que aqui o t está fazendo o papel de instante inicial. É um instante que eu solto, e aí, a partir do momento que eu solto a variável passa a ser s, beleza? Então essa é uma ideia bem engenhosa, né, do Lagrange. Primeiro passo para entender é entender isso aqui. Simplesmente eu pego essa equação e considero essa outra equação, onde a influência de uma em outra vai ser nas condições iniciais.
Então, fixa um instante t, pega esses valores e considera essa outra equação. Beleza? A importância aqui é que esse t é arbitrário, pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, é considerar um t qualquer. Beleza? Então a gente está tentando desligar o forçamento, ó, indo para uma equação que a gente sabe resolver, né? Mas antes disso, vamos fazer uma seguinte consideração, ó. Quando eu estou girando e solto, a posição em que ele sai, que a pedra sai, é a posição que eu estava segurando. A velocidade com que ela sai é a velocidade que eu estava segurando até o instante de eu soltar. Beleza? E a aceleração com que ela sai? Será que a aceleração do movimento sem forçamento é igual à do movimento com forçamento? Se você pensar um pouco, você vai ver que é razoável que não seja igual, né? Porque justamente a diferença nesse e nesse é uma força que eu estou aplicando e forças, elas influenciam a aceleração. Então, para ver qual a diferença da aceleração nesse instante que eu solto, uma maneira que eu posso fazer é o seguinte. Olha só. Primeiro, eu sei que o movimento com força satisfaz isso aqui, com forçamento. O movimento sem forçamento satisfaz isso aqui para todo S, em particular para S igual a T. Se eu pego essa equação e faço S igual a T, obtenho essa daqui. Concorda? Então pega, ó, faz a diferença. Faz a diferença dessa com essa. O que acontece de interessante? Porque, ó, a velocidade no instante t dos dois movimentos não é igual? A posição dos dois movimentos no instante t que eu estou soltando não é igual? Então, quando eu fizer essa diferença, esse cara vai sumir, esse cara vai sumir, vai ficar assim, ó. A diferença dessas acelerações é justamente o forçamento. Tá? E se você pensar bem, isso é bem razoável, né? É o que a gente estava falando. A diferença desse com esse é porque esse tem uma força aplicada e esse não. Isso aqui mostra que essa força que faz a diferença das acelerações é justa exatamente o forçamento. Beleza? Então, quando a gente faz essa ideia de desligar o forçamento, a gente desliga na mesma posição e na mesma velocidade, e a diferença de aceleração é dada pelo forçamento. Beleza? Isso vai ser importante daqui a pouco. Mas, se você pensar bem, isso aqui é razoável, né? Beleza. Agora vamos usar isso aqui e vamos usar o fato que por que a gente foi para uma equação homogênea? Porque a equação homogênea a gente sabe resolver. A equação homogênea a gente sabe que qualquer solução disso aqui, com qualquer condição inicial, tem solução e sempre vai ser da seguinte forma. Vai ser combinação de soluções fundamentais. Beleza? Porque percebe, essa equação e essa equação têm os mesmos coeficientes, né? Então, soluções fundamentais para essa vão ser soluções fundamentais para essa. Você tem que só tomar cuidado de aqui usar a variável t e aqui a variável s. Beleza? Então aqui y1 de s, y2 de s também são fundamentais. Beleza? Tem o mesmo coeficiente. Só mudar a variável. Então a gente tem isso aqui. Tá, mas a questão é achar essas constantes, né? E a gente sabe achar, a gente viu como é que é achar. E aí se você faz lá, substitui e acha, você percebe claramente que essas constantes, elas vão depender de quem? Perdão. Das condições iniciais, né? E as condições iniciais dependem de t. Né? A posição e a velocidade que eu solto depende do instante que eu solto, certo? Então, no final das contas, essas constantes aqui vão depender de t.
Elas são funções de t. Beleza? Aí você começa a ver que, então o método da variação dos parâmetros não é tão estranho assim, trocar constantes por funções. Começa a aparecer aqui mesmo. Mas a gente ainda tem que, por enquanto a gente está resolvendo sem forçamento, a gente quer chegar na original, na y, com forçamento. Beleza? E também a gente quer saber quem são essas funções. Tá? Para tentar descobrir isso, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Bom, então a gente tem essa solução do problema mais simples, sem forçamento. A gente percebeu que C1 e C2 depende das condições iniciais, que depende do T. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Pega esse cara para comparar com esse Y, que é o cara que a gente está interessado. A gente vai pegar as derivadas. Só que, ó, cuidado aqui. Aqui a variável independente é S, né? Então a derivada aqui é em relação a S. Beleza? Ou seja, esses caras vão funcionar como constante aqui. Então você deriva, só deriva as soluções fundamentais. Beleza? Primeira derivada, deriva aqui, segunda derivada, deriva aqui. Isso aqui são constantes que dependem de t. Porém, por conta das condições iniciais, e mais esse fato da aceleração, se eu faço nessa equação, se eu considero isso aqui no instante que eu solto, né, isso aqui é a trajetória dele sem força, né? Seguindo aqui. Agora, se eu considero nesse instante, que é o instante que eu solto, o que acontece de legal? Acontece de legal, por um lado, você põe o t aqui, põe o t aqui, põe o t aqui. Por outro lado, z de t é y de t, que é a posição que eu solto. Z' de t é y' de t, é a velocidade que eu solto. E z duas linhas de t é y duas linhas de t mais acrescido z duas linhas do forçamento, né? Então você faz isso aqui. Olha o que surge. Aqui aparece o y duas linhas. Aqui aparece o y, que é a posição que eu solto. Isso porque eu faço isso em S igual a t, né? No instante que eu solto, esse cara é a posição que eu solto. Esse cara é a velocidade que eu solto. E esse cara é a aceleração que eu solto mais esse forçamento aqui. Beleza? Então, ó, chegamos quase lá, ó. Então já começamos a mostrar que o movimento com forçamento, que é esse y, é dado desse jeito. Eu combino minhas soluções fundamentais e uso, em vez de constantes, funções. Mas esse método não adiantaria nada se eu não soubesse quem são essas funções. Beleza? Então o primeiro passo a gente já chegou, que é, né, quando você resolve com forçamento, você tem soluções dessa forma, combinando, variando os parâmetros, né? Só que esse método não seria de nenhuma utilidade se você não disser como você tem que variar os parâmetros. E aí a sacada do Lagrange foi usar isso aqui, ó. Então a gente agora, as nossas incógnitas são C1 de t, C2 de t. Beleza? E ó que massa, dá para achar C1 de t e C2 de t usando essas equações, porque olha só que interessante. A gente tem y dado desse jeito, y' dado desse jeito, certo? Mas agora tudo em t. Então agora se eu for derivar, é em relação a t mesmo. Diferente daqui, né, que eu derivei em relação a s, e esse cara que estava em t funcionou como uma constante. Agora não, tudo está em t. Beleza? E aí você percebe uma coisa meio estranha, né? Talvez você já tenha percebido. Que, ó, y é dado desse jeito, y' é dado desse jeito. Né? Mas você olha, uai, mas se y é dado desse jeito, quando eu derivo o y, aparece isso, né? Mas aparece mais coisas, né? Porque tem derivado primeiro, vezes o segundo, papapá. Cadê esse resto de coisa que estava aqui? Que tinha que aparecer aqui?
Onde está? E o lance é perceber o seguinte, ó. Eu sei que y de t é solução, então C1 de t e C2 de t, para isso aqui ser solução, eles não podem ser qualquer coisa. Eu quero achar quem são esses caras, mas eu já sei de antemão que eles não podem ser qualquer cara. Né? Se eu botar qualquer coisa aqui, chuta qualquer coisa, isso, né, vai deixar de ser solução na maioria das vezes. Então o y aqui não é arbitrário, o y é solução. E o fato de ser solução garante que vale essas três coisas aqui. Ou seja, esse cara que aparece a mais, vamos escrever quem é esse cara que aparece a mais. Quem é que aparece? Deveria aparecer aqui e não está. É a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Derivada do segundo vezes o primeiro está aqui. E depois a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Esse cara devia estar aqui, mas não está. Mas se ele devia estar aqui, mas não está, e essas duas equações são verdadeiras, quer dizer que para esse C1 e C2, de modo que esse cara seja a solução, esse aqui tem que ser zero. Olha que sacada. Tem que ser zero justamente para essa derivada disso aqui dar o que está escrito aqui. Beleza? E o mesmo raciocínio vale daqui para cá. Ó. Se y' é isso, y duas linhas é isso, né? A gente já provou que y' é isso, de que y duas linhas é isso. Então tem alguma coisa que aparece quando eu derivo daqui para cá que deveria aparecer e não está aparecendo. Quem é esse cara? De novo se eu derivo isso aqui, regra do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo não está aparecendo aqui, né? Só que o segundo agora é y1'. E a derivada do segundo vezes o primeiro está aqui. Aqui é a mesma coisa, a derivada do primeiro vezes o segundo não está aqui. E a derivada do segundo vezes o primeiro está aqui. Então isso devia estar aqui. Né? Isso devia estar aqui no lugar do g de t. Não é? Para essa derivada segunda dar igual a essa derivada segunda. Já que não está, e eu sei que essas duas equações são verdadeiras, o que eu sei então, esse C1 e C2, para que esse cara seja a solução, não é qualquer C1 e C2. Tem que satisfazer também esse cara que não está aparecendo aqui no lugar de G de T, ele tem que ser, na verdade, igual a G de T. Para que esse cara seja a solução. Então, para que esse cara seja a solução, né, e essas coisas aqui sejam satisfeitas, o C1 e C2 não pode ser qualquer coisa. Tem que satisfazer isso e isso. Justamente por questão de compatibilidade, né? A derivada disso tem que ser igual a isso. A derivada disso tem que ser igual a isso. Então daí a gente tira essas duas equações. O C1 e C2 não é qualquer coisa. São o C1 e C2 que satisfazem isso e isso. Sacou? E aí a sacada final, muitas sacadas do Lagrange, né? Lembrar o quê? Que nossas incógnitas aqui que a gente quer determinar é C1 e C2, né? A gente quer achar esses caras. E aí a gente achou que C1 e C2 não podem ser qualquer coisa, né? Uma vez que eu quero que isso aqui seja a solução, C1 e C2 não pode ser qualquer coisa. Quem são C1 e C2? Eles têm que satisfazer isso. E aí isso aqui é suficiente para determinar C1 e C2. Porque, de novo, aí você tem que olhar com aquele olhar para além da sopa de letrinhas e perceber que aqui não aparece o C1, mas aparece o C1', C1', e aqui aparece o C2', C2'. Beleza? E tudo no mesmo instante t, né? Então, na verdade, isso aqui é um sistema linear. Para cada t, isso aqui é um sistema linear. E quem são as minhas incógnitas? Tem um x aqui e tem um y aqui. E quem são os coeficientes do meu sistema? Esses caras. Beleza? E tem esse termo aqui que aparece fora. Então, para cada t, vocês percebem? Isso aqui é um sistema linear, numérico. Tem um número, que são os coeficientes. Tem as incógnitas, que são a mesma aqui e a mesma aqui. Então aqui, mano, é um sistema linear para as derivadas de C1 e C2. E aí como é que você resolve o sistema linear? Daquele jeito que a gente relembrou, né? Na primeira aula de hoje, né?
tem que olhar para o determinante. Quem é o determinante do sistema linear? Ninguém menos que o Wronskiano. Como as soluções, você tá partindo de soluções fundamentais, esse Wronskiano é diferente de zero. Então, pronto, você sabe resolver o sistema linear. O x, você põe o determinante embaixo, troca a primeira coluna pelo que aparece aqui. E olha o que aparece aqui. Esse cara aqui. Tá? E o y, que é o C2', você pega o Wronskiano, troca a segunda coluna por isso aqui e divide para o Wronskiano. Beleza? E aí, claramente, você percebe que o C1 e o C2, eles dependem do que deveriam depender, do forçamento e do par de soluções fundamentais que você está usando. Ah, mas eu não quero C1' e C2', eu quero C1 e C2. O que você faz? Uma vez que você fez isso aqui, você achou C1', achou C2'. Né? Não tem mais nada, você tem funções aqui. Então, para achar C1 e C2, você integra. Beleza? Então, a integral disso é o que apareceu aqui nessa fórmula. Beleza? Incrível, né? Muito bacana. Dá um pouco de trabalho para botar na cabeça, mas se você ver bem, é essa ideia de desligar o forçamento. E a ideia-chave é desligar o forçamento, mas você considerar condições iniciais dadas pelo movimento com forçamento. Em qual instante? No instante t que você fixa, mas pensando que você pode... O t é fixo, mas arbitrário. Você pode fixar qualquer t. Então, quando você faz isso, você cai numa situação mais fácil de resolver, que é sem forçamento. A gente sabe resolver. É só combinação das fundamentais. E aí você percebe que essas constantes dependem do momento que você soltou, então depende do t. Beleza? E aí, usando essa diferença entre as posições, velocidades e aceleração que você solta, né, na aceleração que aparece forçamento, você comparando essa solução no instante t e comparando essas derivadas, você consegue descobrir um sistema que determina quem é o C1 e C2. Beleza? Na verdade, determina quem é o C1 e C2'. Mas aí você acha o C1 e C2. Isso aqui, esse resultado, pessoal, tem vários exercícios na lista dele. E, novamente, justifica o nome, é um resultado que justifica o nome de solução fundamental. Né? Que a solução fundamental é tão fundamental que não só resolve a homogênea, mas resolve também a não homogênea. Beleza? Então, com esse resultado, o chamado método da variação dos parâmetros de Lagrange, a gente chama, às vezes abrevia assim, MVP. A gente reduz todo o problema de resolver equações de segunda ordem lineares, homogêneas ou não. O problema é todo reduzido para achar as fundamentais, porque a partir das fundamentais você acha tudo. Aí você vai perguntar, pessoal, mas cadê a solução particular aqui? Tá aqui no meio. Porque você vai fazer essa integral, vai aparecer uma função mais uma constante. Outra integral, outra função mais outra constante, não é? Então, no final das contas vai aparecer... Essas constantes de integração vão ficar junto das soluções fundamentais e vai sobrar outras funções aqui. Sei lá. Vou chamar de uma função que se obteve nessa integral vezes y1, mais outra função que você achou nessa outra integral vezes y2. Diferentemente disso aqui que tem constantes, aqui são funções mesmo. Isso aqui na prática vai ser a solução particular. A não ser, é claro, que seu forçamento seja zero, então aqui não vai ter solução, a solução particular vai ser zero. Beleza? Então, não se preocupe, quando vocês forem fazer o exercício, vai aparecer a solução particular, e é importante você saber que tem que aparecer a solução particular. Né? Se você vai resolver
uma não homogênea que tem um forçamento e por algum motivo sua solução geral só aparece solução fundamental, tem alguma coisa errada. Beleza? Uma coisa mais para comentar aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto ou já tenham estudado que tem outras maneiras de obter solução particular, além da variação dos parâmetros. E tem mesmo. Em algumas situações específicas, tem umas maneiras, uns métodos para obter soluções particulares. A gente vai ver elas no segundo módulo, na verdade no terceiro. É chamado método dos coeficientes a determinar. Só que nessa altura do campeonato eu não quero que vocês usem esse método, porque para usar esse método e usar ele direitinho, você tem que entender, na verdade, equações de ordem 3, 4, 5, 6, 7. Isso a gente vai deixar para depois. Então, por enquanto, o método que a gente tem para resolver não homogênea é esse da variação dos parâmetros. Beleza? Então, beleza, pessoal. Bons estudos.